Paz de Cristo, eu gostaria de ler aqui uma palavra, né? E eu tenho certeza absoluta que depois que você ver esse vídeo e ouvir essa palavra, você nunca mais vai pensar do mesmo jeito. Ou você vai ver e ouvir aqui nessa palavra palavras que você sempre quis dizer, mas ou não tem coragem, ou você se acovarda a ponto de você não buscar a Deus e ser irrepreensível a ponto de você conseguir dizer essas palavras ou essa palavra. Então tem alguns pontos de vista, né, esse texto, e aonde eu vou levar o entendimento desse texto, tá bom? Vamos ler esse texto aqui, e quando chegar no ponto do texto onde vai ser o ponto principal, porque todo mundo prega essa palavra, mas não fala nada sobre isso que eu vou falar agora, não do jeito que eu vou falar, tá bom? Então preste atenção, ó. Como eu já falei, né, em vários vídeos, isso é epígrafe, tá bom? Você não deve seguir a epígrafes, porque você já começa um texto lendo ele já induzido pelo texto, pelo o título do texto, né, que está escrito lá, ó, Jesus cura no sábado. Aí você vai ler o texto induzido, esperando encontrar no texto o que você leu lá no título, a parte que Jesus cura no sábado. E você, querendo ou não, quer você acredite nisso ou não, isso é uma maneira de manipular a sua mente, porque você vai acabar dando descrédito para todo o resto do texto, que também é importante. Você vai focar, você foi induzido a pensar que Jesus, ele cura no sábado. E enquanto você não encontrar essa parte no texto, e que Jesus cura no sábado, você não vai ficar feliz. Você não vai ficar feliz. Bom, você vai ficar procurando. Vamos supor que esse título estivesse dizendo assim, ó: Jesus andou a cavalo. Enquanto você não encontrar na parte do texto em que Jesus anda a cavalo, o seu cérebro, ele não vai ter sossegado, ele não vai ter conseguido fechar o entendimento completo daquilo que você, preste atenção, daquilo que você pensou ser o entendimento completo daquele texto. E você simplesmente foi induzido. Simplesmente isso, tá bom? Vamos só começar aqui essa leitura, mas depois eu vou passar para outra parte desse mesmo texto aqui. Ó. E partindo dali chegou à sinagoga deles. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusar, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? Ele disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Quem é que vai fazer isso aí? Quem é que não vai ajudar a ovelha que caiu lá na cova, no buraco, porque é sábado? Ah, não, deixa ela morrer ali, porque, né, hoje é sábado, não pode curar. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã, como a outra. Eu não ia falar isso não, a minha intenção aqui era falar só sobre um ponto específico, mas eu vou fazer uma observação aqui, e séria, tá, irmãos?
séria, eu considero séria. A palavra de Deus, ela mostra claramente que Jesus curava. Jesus curava. Jesus curava. A igreja não cura. Jesus libertava, a igreja não liberta. Jesus ressuscitava, a igreja não ressuscita. Jesus trazia de volta a visão de alguém cego de nascença, a igreja não faz isso. A igreja faz projetos para que o cego se sinta bem. A verdade é essa. Seja você o hipócrita que for, tenha você o projeto maravilhoso que tiver na sua igreja, a verdade é que Jesus fazia e a igreja não faz. Simples assim. Jesus curava surdos de nascença. A igreja faz projetos maravilhosos, com acessibilidade, para que surdos possam entender a palavra de Deus. E Jesus dizia, Efatá, e os ouvidos se lhe abriram. A igreja não tem poder nenhum, não tem poder nenhum, e não faz isso. Se a sua igreja faz isso, me fala qual é que é a sua igreja, que eu vou virar membro de lá amanhã. Mas eu vou analisar também se não é demônio mentindo para os outros. E aí a coisa vai ficar feia para você, tá bom? Então Jesus, a mão mirrada do camarada, ela ficou igualzinha a outra. Igualzinha a outra. E ele ficou normal. Imagina uma pessoa que era presa com aquela mão mirrada, aquela mãozinha que não presta mais para nada, igual uma mão de galinha quando fica uma patinha de galinha quando ela fica segura quando ela segura no puleiro do galinheiro, que aquilo ali não abre de jeito nenhum, que é a segurança da galinha. Assim é uma mão mirrada, ela não se abre mais, ela é seca, ela é ressequida, como diz alguns textos. Ela é ressequida, ela é ressecada, ela não tem força, seus músculos e tendões não funcionam mais. E Jesus falou o quê? Estende a sua mão. E ele estendeu. E aí ele falou assim, então espera uns 4 dias aí que o milagre vai começar a entrar em ação. Não! Na mesma hora, irmãos, na mesma hora que aconteceu ali, ó, ela ficou sã. Ficou sã como a outra. E hoje em dia a igreja arruma milhões de desculpas, milhões de desculpas para não deixar em evidência que ela não faz não só aquilo que Jesus mandou fazer, como também aquilo que Jesus fazia. Muito menos aquilo que Jesus fazia. Muito menos. Versículo 14. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, e acompanharam-no grandes multidões. E ele curou a todas, pelo amor de Deus. Vocês estão lendo a mesma coisa que eu? Está escrito aqui que Jesus curava multidões. E está escrito aqui, ó, grandes multidões, e ele curou a todas. Tem alguma coisa de errado ou não tem? Eu estou mentindo? Esse texto aqui deveria ser arrancado da minha Bíblia? Porque ele tem na minha Bíblia e tem na Bíblia dos outros também. E o que está acontecendo que isso aqui não acontece nas igrejas? Jesus curava multidões. Jesus curava multidões. Está escrito aqui, ó. E ele curou a todos aqui, ó. E o acompanharam-no grandes multidões. E ele curou a todas as multidões. Todas. Aí você fica pensando, não, mas é que, né? Não tem desculpa para nada que você for falar, muito menos para mim. Se não tem para mim, imagina para Deus. Imagina para Deus. Você acha que Deus aceita uma desculpinha esfarrapada? Você acha que ele não sabe que a igreja não busca ele coisa nenhuma? Ele vai vir buscar a noiva, não vai vir buscar essa igreja fajuta que está aí, não. Ele não vai vir buscar essa igreja prostituta. Igreja prostituta, vou falar de novo. Ele não vai vir buscar essa igreja prostituta que está aí no lugar, se dizendo a noiva. Igreja onde tem pregador mirim, tem profetinha mirim,
tem pregadorinha mirim. Pelo amor de Deus, qual é o tempo de vida que uma criança tem de aprendizagem com Deus para ensinar uma nação inteira? Vocês são cegos? Vocês são burros? Vocês são loucos? Porque isso é tentar a Deus. Isso está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Isso é tentar a Deus. Quando você segue a uma heresia desse quilate, desse tamanho, você está tentando a Deus. Você está tentando a Deus. Não se esqueça de que em algum lugar você ouviu a verdade. Em algum lugar você ouviu a verdade. Não tem desculpa para você. Quem segue essa gente imunda, esses falsos profetas, dos mirins aos adultos. E eu vou dizer uma coisa a você. Se existem os mirins, tá bom? Se existe profeta mirim, pregadorinha mirim, pastorzinho mirim, falso, é porque existem os grandes falsos. E os mirins vieram da mesma escola que Satanás formou a ambos. Simples assim. Simples assim. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele. Olha aqui, ó. Não pode dizer a verdade. Se você também é alguém que fala a verdade, bem-vindo ao meu mundo, tá bom? Aqui, ó. É normal. As pessoas são hipócritas, elas vão falar contra você. Fizeram um conselho contra Jesus. Reuniram pessoas, sabe, que consideravam importantes para falar mal de Jesus. E aí, imagina só, na época de Jesus, já aconteceu isso aí comigo algumas vezes, tá, irmãos? Reúnem-se pessoas que aos olhos de quem vai estar vendo são importantes. E essas pessoas se reúnem contra você e dizem que você está desvirtuando o grupo e que você está retirando a verdade de dentro do coração das pessoas. E dizem que você é um falso ensinador, ou dizem que você está querendo derrubar a sua empresa, ou dizem que você está repreendido, mosca, em nome de Jesus, desgraçada. Fora, em nome de Jesus. Satanás está repreendido, em nome de Jesus. Tá vendo? Estou aqui lendo a palavra, uma mosca do inferno vem aqui e vem pousar em cima da Bíblia. Então vamos lá. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todos e recomendavam-lhe rigorosamente que não o descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que disse: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Vamos voltar aqui? Aqui, ó. Lá em cima. 14. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Então, vão se reunir contra você, vão juntar provas mentirosas contra você. Entenda isso. O reino das trevas, ele trabalha num sistema para avalizar a sua própria mentira. Então, o reino das trevas, ele colabora. Preste atenção, eu conheço história de pessoas, de diretoria de empresas que armaram contra funcionários. Preste atenção no que eu estou te falando, porque infelizmente ou felizmente eu só falo daquilo que eu vivo e o que eu conheço, tá? Talvez você já tenha vivido situação semelhante. Pessoas de diretoria de empresa que armaram situações contra funcionários para os mandarem embora por justa causa, por uma injusta causa. E o funcionário, sem saber da situação armada, caiu como um patinho, ou ela caiu como uma patinha, e foi despedido por justa causa, com uma mão na frente e outra atrás, sem ganhar nada dos seus direitos. Foi justo isso? Não, foi injusto. Foi injusto. É assim que o sistema maligno do mundo funciona. É assim que o sistema de Satanás funciona.
Aqui, ó. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Eles queriam a morte de Jesus. Preste atenção. As pessoas não querem o seu bem. E não é assim um exagero da minha parte, não. As pessoas não querem o seu bem. Elas não querem o seu bem. Preste atenção, eu já falei isso algumas vezes e vou repetir. Quando alguém fala assim: oi fulana, como é que tá? Tudo bem? Ah, eu tô bem, você não, eu tô bem também. Mentira, é mentira. Poucas são as pessoas que têm essa sinceridade hoje ainda em 2025 no coração. São pouquíssimas. A pessoa na verdade está te perguntando se está tudo bem com você. Sabe por quê? Ela quer saber se a sua vida está tão desgraçada e tão ferrada quanto a vida dela. Ela quer saber se você ganha tão mal quanto ela, que não consegue pagar as contas todas no final do mês. Ela quer saber se o seu carro é tão ferrado quanto o dela ou quanto o dele. Na verdade é isso. Então, é assim que funciona o sistema do mundo. As pessoas não querem o seu bem. Existe, se você não está ligado espiritualmente no que tem acontecido ultimamente, tá? Existe uma atmosfera maligna, uma atmosfera horrível, satânica em todos os nossos dias. Todos os nossos dias. Diz a palavra de Deus que lá no Egito, quando a escuridão sobreveio sobre aquele local, não se conseguia ver a um palmo à frente do nariz, devido a densas trevas que se abateram sobre aquele local. Então, e não se conseguia ver um palmo à frente do nariz, a um palmo à frente do nariz. E hoje é a mesma coisa. Só que hoje, você lembra daquela passagem que diz assim, ó: não temerá, como é que é? Deixa eu ver se não temerei seta que voe de noite, acho que ou mortandade que assole ao meio-dia. Então são os mesmos espíritos, os mesmos demônios que estão fazendo as mesmas coisas hoje e estão encontrando repouso no coração, na mente, nos olhos das pessoas, que estão fazendo exatamente aqui como Jesus viveu naquela época. Eles armaram conselho contra Jesus para o matarem. Então muitas das vezes você vê na sua própria família pessoas conspirando contra você. Você vê na sua própria casa pessoas que odeiam você. Eu ainda vou chegar nessa parte, mas na época de Jesus era assim. Então se sinta, eu sei que é difícil, é uma coisa assim, um pouco controvérsia, e ninguém prega desse jeito, né? Se sinta orgulhoso quando você for perseguido, quando vão tentar te caluniar, quando tentarem fazer todo tipo de maldade contra você, e você tem a certeza de que está diante de Deus a sua vida, e você tem procurado fazer a vontade de Deus, mesmo nas suas fraquezas, mesmo com toda a sua debilidade espiritual, você clama a Deus e procura todo dia, um dia após o outro, um dia após o outro, e assim você vai indo, até que Deus o faça atravessar para o outro lado. Então não se sinta assim, desprezado, ou solitário, ou solitária, quando você vê essas pessoas aqui, ó, armando coisas contra você. É a natureza deles, eles são maus, eles são ruins, o espírito das trevas está dentro deles. Eles armaram o conselho contra Jesus para o matarem, está aqui no versículo 14, você está vendo, e não era para chegar e falar assim: olha Jesus, a gente entende você, né, mas não prega assim mais não, era para o matarem. Eles queriam a morte de Jesus, é por isso que eu falo o tipo de coisa que eu falo. As pessoas são falsas, elas são falsas, elas não perguntam se você está bem, porque elas querem que você esteja bem. Não, é porque elas querem, no fundo, que você esteja tão mal quanto elas. E se você for ingênuo ou ingênua de não entender isso, você vai ter a sua vida arruinada pelas trevas. Porque quando você não entende o mundo espiritual, como funciona, você abre a sua vida
você fala, sabe? Você abre a sua vida, fala dos seus sonhos, fala dos seus projetos para as pessoas, e a maldade que está dentro delas vai fazer com que tudo trave na sua vida. Inclusive tem pessoas que fazem trabalhos de bruxaria para que, sabendo que a sua vida está fluindo, elas não querem que isso aconteça. Elas querem que os demônios travem a sua vida também, assim como está acontecendo com elas. Então o diabo fala assim: olha, eles, ou elas, ou ela, ou ele não pode prosperar. Eu sugiro que você faça o trabalho XYZ para que essa pessoa tenha uma doença, para que a casa dela seja destruída, para que o casamento dela se exploda, para que os filhos fiquem doentes, para que os filhos morram. As pessoas são ruins. Abra os seus olhos. Ninguém está pregando assim. Estão pregando o contrário disso, que você vai ser bem-sucedido, que você é vencedor. E se você for levar em consideração a vida prática cristã hoje, isso acaba sendo uma mentira. Você é vencedor por causa de Jesus e a muito custo, obedecendo a Ele, e mesmo assim você é massacrado todos os dias. Ninguém está ensinando isso, ninguém está pregando assim, não. Existe uma malignidade grande no ar todos os dias. O mal está tomando a mente, o coração, a atitude das pessoas, o caminhar das pessoas rumo ao abismo todos os dias. E elas querem levar você e eu junto. Se você não entender isso aqui, ó. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele. Para quê? Para tomar um cafezinho com ele? Para fazer um louvor? Ô Jesus, vamos aqui fazer um louvor para o Senhor? Ei Jesus, vamos aqui, Senhor, fazer um momento de comunhão. Não, para o matarem. E ponto final, para o matarem. Não se esqueça disso. Ninguém fala isso nas igrejas para você. Ninguém está falando isso. Eu estou te alertando, tá? E eu te digo que esse também não é o ponto principal desse texto que eu estou lendo. Nós ainda vamos correr um pouquinho mais para frente. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali. Versículo 15, tá? Acompanha aí, igreja, por favor, igreja. Igreja, quer aprender a palavra? Por favor, leia. Busque a Deus, igreja, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você sabia que eu vou falar uma coisa com você, tá? E, por favor, e se você me achar soberbo também, eu não tô nem aí, porque eu já passei dessa fase de ficar ligando para o que as pessoas falam. A verdade é essa. Ah, mas você é feio. Ah, você é barbudo. Ah, mas você é barrigudo. Ah, mas você é grande demais. Olha só que interessante. Até porque você é grande demais, as pessoas têm inveja. Meu Deus, que coisa do inferno, que coisa maligna, que coisa diabólica, satânica do inferno, sabe, das mais profundezas do inferno. É isso, você não pode ser grande de forma alguma, porque as pessoas invejam você. Você tem que parecer coitadinho ou coitadinha, você tem que parecer mendigar, você tem que parecer implorar ajuda, você tem que parecer o mendigo. Aí sim as pessoas vão te rodear. Mas sabe como? Ai, tadinho, dá um pão para ele. E cuidado para esse pão não vir recheado de chumbinho, tá? Ai, olha, o irmão é uma bênção, né? Você tá igual um mendigo? Você tá igual um mendigo? Você tá igual uma mendiga espiritual? Como é que as pessoas vão olhar para você e inferir dignidade sobre você? Nunca. Porque elas olham com você e elas querem olhar com olhar de pena, olhar de coitadinho. Você quer reparar uma coisa? Preste atenção. Quando alguém entra em luto, né? Entrou em luto, já bota lá, luto, né? Em preto e branco, lá no aquele íconezinho lá, até do WhatsApp mesmo, para todo mundo perguntar: olha, o que houve? Nossa, olha meus pêsames, não sei, é a síndrome do coitadinho. Tá de luto? Curte o seu luto, bota uma foto de flores aí, dá glória a Deus,
Não fica, sabe? Ai, eu vou morrer também. Ah, não, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu tempo. Quando alguém foi chamado por Jesus e falou assim, ó, olha, preste atenção, obrigado Jesus, obrigado. Quando alguém foi chamado por Jesus e falou assim, Jesus, espera só um pouquinho, sabe por quê? É porque eu tenho... é que é o seguinte, Jesus, eu até tô com vontade de seguir, que o senhor fala umas palavras bacanas, mas é que é o seguinte, é que assim, pô, eu fico até meio sem gente falar isso aí, Jesus, porque, pô, o senhor é Jesus, né, pô, e, pô, brincadeira, como é que eu falo um negócio? Mas vou falar, Jesus, ó, falei, ó, é porque eu tenho que enterrar meu pai, Jesus, eu tenho que enterrar meu pai. Jesus disse, deixai que os mortos, preste atenção, igreja, pelo amor de Deus, aprendam a entender, ter discernimento de espírito para entender as coisas que Jesus falava. Ele disse, deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Eu preciso explicar um negócio desse. Você tem certeza que eu preciso explicar isso para você? Jesus disse isso. Deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Ele tinha chamado aquela pessoa para um propósito, para trilhar um caminho com ele. E a desculpa que a pessoa usou, assim como eu falo do luto, aquele luto do íconezinho, a pessoa falou, eu tenho que enterrar meu pai, Jesus. É quase como se, em outras palavras, Jesus estivesse dizendo assim, ó, fica então morto com ele. Fica, não precisa vir não. Fica morto com ele. Eu estou chamando você para ter vida em abundância, mas você quer cultuar os mortos. Você quer cultuar aos seus desejos mortos. Você quer cultuar a sua cultura morta. Você quer cultuar a sua vida de sentimentalismo morto. Você quer cultuar a sua vida de depressão morta. E Jesus ainda fala um pouquinho mais à frente assim, ó, qualquer que não deixar pai, mãe, filho, filha, terreno, casa, bens, tudo por amor de mim, o que é? Não é digno de mim. E ponto final, e durma com um barulho desse. Eu desafio você a falar para o seu pastor pregar essa palavra assim lá na sua igreja. Eu desafio você, em nome de Jesus, eu desafio você. O Espírito de Deus tem que incomodar você. O Espírito Santo tem que incomodar você. Você não pode ficar indo para a sua igreja, ouvir aquela palavra morta, e você continuar morto ou morta, e continuar a mesma porcaria durante a semana inteira, e do outro final de semana você vai para o mesmo lugar morto de sempre. A verdade é essa e ninguém fala. A igreja morreu. A igreja morreu, sabe como? Antes matava-se, dando um tiro, fazendo alguma coisa que, né, a pessoa pudesse morrer mesmo. Hoje, sabe como é que Satanás mata? Dando tudo o que você quiser. Eu vou repetir, para você nunca dizer que nunca ouviu Jesus falar com você claramente. Hoje, Satanás está matando, dando tudo o que as pessoas querem, de dentro das igrejas para fora. Tanto é que tem pessoas que, quando querem ter sucesso, elas entram numa busca desenfreada a Deus. Pessoas que nunca se dedicaram a Deus. E assim, ó, e eu não vou puxar sardinha para o meu lado, mas Deus sabe a minha verdade, Deus sabe como eu vivo. Eu tenho procurado servir ao Senhor Jesus Cristo durante toda a minha vida. Durante toda a minha vida eu tenho procurado servir ao Senhor Jesus Cristo. E aí eu olho para pessoas que, quando estão dependendo, quando querem ter sucesso, quando querem ser bem-sucedidas, se lançam dentro da igreja, como não sabe, se agarrando numa palestra de coach do Pablo Marçal. Aí vão lá, participam de campanha, sobe morro, desce morro, bebe o óleo ungido, toma óleo ungido, toma banho, se bobear, lava até as partes íntimas com o óleo ungido,
que de ungido de verdade não tem nada, se você não conhece a palavra. O óleo ungido, ele era usado para consagrar reis e sacerdotes. Não é para essa pataquada que tem hoje, não. Tem gente, tem igreja que, meu Deus do céu, estão fazendo unção de óleo na entrada da igreja. Eu não sei se aquilo é para proibir demônio de entrar. Meu Deus do céu. Passando óleo ungido na testa das pessoas, nas mãos, para elas entrarem dentro da igreja. Que sentido, que valor tem isso se a vida está suja, se é sepulcro caiado, se a vida é imunda espiritualmente, fisicamente, moralmente? Não tem valor nenhum para Deus, nenhum. Não tem efeito nenhum. São mortos. São e estão mortos. E nem o pior, não sabem disso. Não sabem disso. Não sabem que estão mortos. Então Jesus respondeu para aquele homem: olha, deixa os mortos enterrarem seus mortos. E se você não entender o contexto da palavra, se não entender com profundidade, com discernimento de espírito, você vai ser enganado por Satanás. Você vai ser enganado por Beelzebu. Você vai ser enganado pelo Senhor das moscas. É por isso que quando eu vejo aqui a mosca tentando pousar na minha Bíblia, eu repreendo. Eu já vou chegar um pouco mais profundo nesse ponto. Então você entendeu? Eles amaram o conselho para matar Jesus. Não foi para ser amigo de Jesus. Não foi para ser pessoas que queriam estar com Jesus. Queriam estar com ele. Olha, Jesus, nós vamos. E eu vou um outro dia gravar um outro vídeo. Talvez hoje mesmo, mais tarde, gravar um outro vídeo. Porque pessoas vão querer estar com Jesus, assim como eu falei aqui sobre essas pessoas que querem ter sucesso e se enfiam dentro da igreja para obterem sucesso, assim como se enfiam dentro de uma macumba e fazem as suas obrigações e obtêm sucesso. Você não consegue entender, são os mesmos espíritos que estão nos dois lugares, disfarçado de Espírito Santo, disfarçado de promessa, disfarçado de campanha, disfarçado de homens de Deus. Você não conhece o que está escrito na Bíblia, não? Ah, não, mas ali os irmãos são abençoados. Ali Deus sabe, aquele solo ali é fértil. Semeia ali, porque ali Deus vai prosperar sua semente. É Satanás falando diretamente no seu ouvido, porque Jesus não pediu o seu dinheiro. Será que essas coisas só estão escritas na minha Bíblia? Irmãos, sendo bem sincero, eu poderia ficar aqui a noite inteira, só nesse pedacinho do texto aqui. E não me faltariam palavras, porque o Espírito Santo que move dentro de mim, que anda comigo todos os dias, que mora dentro do meu coração, ele é uma fonte inesgotável de águas vivas. Está escrito: aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Será que isso só está escrito na minha Bíblia? Será que a minha Bíblia ela é especial? Será que a minha Bíblia, irmão? É que às vezes eu fico pensando, poxa, será que... Porque assim, tem coisas, sei lá, que poderiam estar escritas aqui só aqui na minha, né? Que aí, né? Mas não, meus queridos, meus irmãos, minhas irmãs, isso está disponível para todo mundo, então não tem desculpa para ter esse bando de crentaiada aí, tudo sem cérebro, tudo sem discernimento, tudo sem a vocação real do reino, seguindo crendices, seguindo feitiçarias gospel, seguindo amuletos gospel.
Será que essas páginas aqui só tem na minha Bíblia? Aqui, irmãos, eu estou aqui no livro de Mateus, ó. Livro de Mateus. Será que isso só tem na minha Bíblia? Às vezes eu me pergunto, porque não sei, às vezes, né, sei lá, ou às vezes eu sou doido mesmo, como alguém fala. Alguns, vários, né, já falaram isso pra mim. Ah, tu é meio doido, né, ele é meio maluco, O maluco tá te falando isso aqui, ó. Tá lendo o texto bíblico. E isso, para o mundo de hoje, é loucura. Isso para o mundo cristão de hoje é loucura. Está escrito: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as que não são, ou os que não são, para confundir os que são. Você consegue entender? Eu vou perguntar de novo, você consegue entender a profundidade do que isso quer dizer? Porque se você entender isso, olha, eu não sei não quantos dias, talvez só mais um final de semana você vai continuar na sua igreja. Eu não estou brincando, E eu não estou querendo tirar ninguém de igreja nenhuma, até porque não se consegue tirar a igreja da igreja. Se você for lá e olhar naquela passagem que está escrito, onde Jesus entrou no templo, falou às ovelhas e retirou as que são dele de lá. Sabe por quê? Porque só as que são dele é que ouvem a voz dele. As outras vão olhar, você é só mais um doido falando. É só mais um maluco. Dá atenção para ele não, vamos continuar aqui na nossa comunhão. Como eu desprezo essa coisa infernal e enfadonha que falam de comunhão, de um monte de gente que está sendo preparada para o inferno e nem sabem disso. Cegos, loucos, guias cegos. Não sabeis vós que um cego guiando o outro vão cair no abismo? Assim como foi dito num texto, louco, essa noite pedirão a sua alma e o que tens para apresentar. E o louco lá, achando que ele tinha tudo disponível, né? Vou conjecturar agora, tá? Ele tinha lá no seu celeiro, né, provisão para bastante tempo. Tinha lá, Senhor, não é fácil não. Tinha lá todo tipo de provisão. Tinha água gelada, tinha cafezinho de graça, tinha poltronas confortáveis, um cheirinho de jasmim e de morangos no ambiente, para você ter uma experiência sensorial, um cheirinho de coisa nova, umas luzes estrategicamente montadas e direcionadas para que despertem sentimentos específicos nas pessoas. E o louco que pensava que era rico, pensava que estava seguro, pensava que estava num lugar protegido dos demais, guardado de todos os males que estão do lado de fora. Loucos. Quando Cristo voltar, em um dia, em um momento, em uma noite só, Ele vai pedir vossas almas e o que tens para apresentar-lhes. O que tens para o apresentar? Qual será o seu argumento diante do Rei da Glória? Qual será o seu argumento? Jesus, sabendo disso,
retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todas. Acho que, né? É porque era Jesus, acho que Jesus curava, mas a igreja não precisa fazer isso não. A igreja, ela... O Jesus da igreja é diferente. O Jesus da igreja transforma só o interior. É muito fácil o Jesus da igreja transformar só o interior. Sabe por quê? Amados, obrigado, Senhor, por esse discernimento agora espiritual que o Senhor me deu agora. Sabe por quê? Obrigado, Senhor, obrigado. Porque o interior ninguém vê. O interior das pessoas não se consegue ver. Por isso Jesus, aleluia, glória a Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Por isso Jesus disse para aquele homem que foi descido lá pelo telhado, pelos 4 amigos. Que coisa maravilhosa é entender como o Senhor e... Obrigado, Senhor. Jesus disse àquele homem: teus pecados te são perdoados. E falou para aqueles que estavam olhando ali, para que saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Jesus viu o interior daquele homem, Jesus viu o interior dele. Todo mundo estava vendo o exterior, que era aquele carnaval que fizeram para chegar até Jesus. Abriram o telhado, deviam ter quebrado telha lá e subiram. O homem devia ser pesado, para precisar de 4 pessoas. E desceram aquele homem, desceram até o meio ali, onde Jesus estava. E assim eu digo, pelo discernimento do mesmo Espírito, que é o Espírito que eu leio na palavra, que diz: e Jesus, conhecendo o interior deles, o interior dele, disse: teus pecados estão perdoados. E para aqueles hipócritas que estavam ali, ele disse: para que saibam que o Filho do Homem tem poder também. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Obrigado, Senhor. Que o Filho do Homem tem poder também para perdoar pecados. Para Jesus é muito fácil dizer a alguém: olha, eu comparando Jesus. Ou se você tem algum pingo de discernimento nesse momento, Jesus ensinando a você como ele vê. Para Jesus era muito fácil dizer àquele homem: levanta, pega a tua cama e anda, como fez dezenas, talvez centenas de vezes, porque não tem tudo escrito na palavra. Mas ele olhou o interior e falou: teus pecados são perdoados. Você entendeu a desculpa que a igreja usa hoje? Você entendeu por causa de tantos ministérios abençoados de pessoas deficientes? Outro dia eu comentei num vídeo onde uma pessoa estava sendo batizada e a pessoa era muda. E eu falei: glória a Deus, mas eu gostaria de vê-la sinceramente falando como Jesus fazia no passado. Choveu de comentário contrário ao que eu disse. Então hoje você não pode mais dizer o que Jesus falava. Não pode dizer que Jesus curava todos. E não era um só não, tá? Não eram 2 gatinhos pingados não. Olha, eram grandes multidões e ele curou a todos. Entendeu agora por que as igrejas jogam a responsabilidade para o interior do homem? Porque Satanás conhece muito bem esses textos, irmãos. E ele sabe muito bem a desculpa que ele forjou na cabeça dessas próprias pessoas, dizendo assim: olha, não vai para a igreja para olhar para o homem não.
vai para olhar para Deus. Mas se ali tem pessoas que dizem buscar Deus, servem ao Jesus verdadeiro, se você não olhar para a vida daquelas pessoas, você está cometendo um erro grave, porque assim vai ser a sua também. Se você não conhecer como é que é o particular daquelas vidas, você está cometendo um erro grave, porque assim vai ser a sua também, destruída. E para Jesus era muito fácil falar para aquele homem: levanta, toma tua cama e anda. E a igreja usa essa desculpa hoje também, jogando com a mente das pessoas a responsabilidade para o interior. Sabe por quê? Porque o interior do homem, ou dos homens, ou das pessoas, não se consegue ver. Então é muito fácil dizer: olha, a minha igreja tem poder. Deus transforma aqui a alma das pessoas. E aí eu vou e tenho 25 deficientes na minha igreja que Jesus não cura. E é sem explicação. E ninguém pode tocar nesse assunto. Ninguém pode falar nada, porque são pessoas abençoadas, são presentes de Deus para a família que veio. Não pode ser falado isso. Você está errado se falar isso. Jesus disse para que saiba que o Filho do Homem tem poder também para perdoar pecados. Jesus olhou o interior. A igreja usa o interior como desculpa. E Jesus, em uma outra passagem, disse: vocês são sepulcros caiados, vocês são túmulos, caixotes de ossos podres. Jesus falou isso. Sepulcro caiado. Por fora está tudo arrumado, tudo pintadinho. Vá a um cemitério, você vai ver jazigos lá maravilhosos que dá vontade de você morar ali. Mármore, foto bonita da família. Tem umas que parecem até aquelas igrejas antigas, bonitas. Mas sabe o que tem dentro? Ossos podres. Ossos podres. Jesus chamou as pessoas daquela época de sepulcros caiados. Túmulos podres. A igreja hoje virou um túmulo podre, onde usa o interior para dizer que ele está transformando, que ele está curando, que ele está libertando. Mas as pessoas continuam doentes, continuam deficientes, continuam cegas, continuam surdas, continuam mudas, continuam sem andar. Entra mês, sai mês, e é campanha disso, campanha daquilo, campanha do sal, campanha do açúcar, campanha do azeite, campanha do trigo, campanha do raio que o parta. Mas Jesus não cura. Sabe por quê? Porque ele está transformando a alma. Jesus transformava a alma em um segundo. Em um segundo, Jesus transformava a alma das pessoas. Em um segundo. Em um segundo, ele curava aqui, ó, tá escrito aqui, ó, aqui. E acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todas. Jesus curava a multidões. Jesus curava a grandes multidões. São fajutas ou não são essas igrejas que estão dizendo que servem a Jesus? Eu estou mentindo, eu estou mostrando aqui o texto, está escrito, querido, está escrito. Se não tivesse escrito, eu fechava a minha boca. Mas existe uma indignação no Espírito Santo a respeito dessas casas que dizem abrigar a Deus, que de Deus não tem nada. Aqui, ó, o homem da mão mirrada, ele simplesmente mandou: estende a tua mão. Acabou, estende a tua mão. E ela ficou aqui, ó, sã como a outra. Acabou. Argumenta contra isso. Argumenta contra um negócio desse.
Fala para mim, seu mentiroso, falso profeta. Bom, você não vai estar falando nada de novidade para mim. Eu já ouvi coisa pior que isso aí. Eu tô com a casquinha um pouquinho grossa. Fala para mim que isso é mentira, que não existe esse livro aqui de Mateus e que isso não está escrito. Que isso aqui não está escrito. Que isso aqui não está escrito. Fala pra mim que eu tô mentindo. Talvez eu dê alguma atenção pra você nos comentários desse vídeo. Só que não. Eu tenho coisa mais importante pra fazer, que é isso que eu tô fazendo aqui. Pregando a palavra da verdade. Sabe, o cristianismo hoje está atrasando a vinda de Jesus. Deixa eu te explicar uma coisa para ver assim o seu nível de compreensão de Deus. Existem textos no Velho Testamento que diz assim, guarda a palavra como se ela fosse um cordão no seu pescoço, e ela te servirá de vida para os seus ossos. Meu Deus, você consegue entender a profundidade disso? Você consegue entender a profundidade disso? A palavra consegue servir de vida para os ossos. Agora deixa eu viajar com você mentalmente num outro texto que diz assim, o primeiro mandamento com promessa. Não está escrito aqui, vocês estão vendo, mas como a gente já lê a Bíblia há algum tempo, a gente sabe de cabeça, e todo mundo, já ouviu isso aí, que está escrito assim, honra ao teu pai e à tua mãe. Preste atenção no que eu vou dizer agora, o completamento desse versículo. Para que te vá bem nos teus dias sobre a terra. Então você entendeu porque muitas das vezes a vida das pessoas é uma desgraça? Porque não honrou os pais, não honraram suas mães, não honraram seus pais. E em outras traduções diz assim também, honra teu pai e tua mãe. Preste atenção, por favor. Para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. Então quer dizer que obedecer a Deus, obedecer aos pais, pode fazer eu viver mais? Isso, exatamente isso. Então quer dizer que se eu obedecer a Deus, cuidar de seguir a palavra e a vontade dele, eu vou viver mais do que aquilo que eu deveria, contrariando a todo mundo que entende a palavra de Deus errado? Sim. Você sabia que tem crente que fala assim, estava no tempo do Senhor. São cegos, loucos, surdos e mudos espirituais. Não conhecem a Deus, talvez nunca tenham conhecido. Porque está escrito aqui que quando você obedece, os seus dias são prolongados. E tem pessoas que estão partindo antes do tempo. Estão partindo antes do tempo. Estão partindo antes do tempo. Morrem frustradas, desanimadas, tristes, com depressão. Crentes em Deus, mas ferrados na vida. Porque não entenderam que a obediência à palavra é o que vai lhes fazer alcançar a promessa. O que você entendeu até agora? O que você conseguiu entender até agora? Você está pensando que terminou? Não, não terminou. Não terminou. Vamos passar aqui, lá para baixo. Lá para baixo. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o quê? Juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz.
não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Deixa eu traduzir rápido isso aqui para você. Se você ainda está ouvindo uma palavra como essa aqui, Deus ainda vê que você tem jeito. Até que o juízo triunfe e você levando essa vida ordinária que você está levando. Se você ainda assim quiser se arrepender, ainda há tempo para você. Você está ouvindo? Ainda há tempo para você. Eu mesmo dentro dessa palavra eu consigo dizer: Deus não esqueceu você. Ele não abandonou você, pelo contrário, essa é uma repreensão de amor direto de Deus a você, se você assim quiser entender. Porque quando o juízo dele for colocado em prática, não haverá mais tempo para nada, não haverá mais juízo da sua cabeça, que você pensa fazer juízo todos os dias, porque as pessoas levam os seus dias do jeito que elas querem e bem entendem. Elas fazem juízo dos seus dias. São seus próprios juízes, são suas próprias leis. Mas o dia em que o juízo triunfar, o dia que o Senhor chamar a cada um, não haverá mais desculpa. Então ainda tem chance, ainda tem tempo, se Deus está falando com você através dessa palavra. Deus está te dando ainda uma chance de se arrepender. Deus ainda está te dando uma chance de amor, de você mudar essa porcaria de vida de crente que você está levando e levar Deus a sério. Porque depois não vai ter mais desculpa para você. Não diga que isso não foi falado para você, que você não foi avisado ou avisada. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo. Preste atenção, por favor. Felizmente, a Bíblia que eu leio está escrita essas coisas, tá? Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo. De tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. Eu vou ler de novo, porque talvez, não sei, eu acho que você nunca leu isso na sua Bíblia, ou seu pastor nunca leu isso na sua Bíblia, e mostrando lá do púlpito dele que isso está escrito. Eu vou ler de novo. E eu espero que os seus olhos sejam abertos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqui, ó. Trouxeram-lhe então um endemoniado. Deixa eu te falar uma coisa. Isso aconteceu comigo ontem, tá? Ontem. Aconteceu comigo ontem. Uma mulher chegou com crise de ansiedade, aparentando ter seus quase 40 anos, tremia muito. Perguntou-se para o marido dela o que houve com ela. Falou assim: ela me acordou às 10 para as 4 da manhã e disse que estava com crise de ansiedade, ela estava tremendo desse jeito, e eu dei um banho nela, dei um remédio para ela, mas ela está desse jeito até agora. E essa pessoa que vos fala foi quem retirou aquela mulher do carro junto com o marido, e ela estava toda tremendo, não governava seus sentidos, não governava seu corpo, um lado do corpo dormente, a mão travada, os pés tremendo, o corpo inteiro tremendo, a cabeça balançava, e a cabeça daquela mulher tremia tremendamente e não parava de tremer. A ponto de ter sido necessário chamar médico para olhar, para saber se o caso era mais grave ou qual procedimento deveria ser feito. Foi-me autorizado subir com aquela mulher para uma parte que nós chamamos de classificação de risco, para uma avaliação.
E no elevador eu orei por ela com as seguintes palavras: se tem algum espírito maligno causando isso nela, eu te mando embora em nome de Jesus. Solta ela em nome de Jesus. Se tem demônio causando isso nessa mulher, solta ela em nome de Jesus. Ela, meio que com o que ela podia, dos gestos dela ainda, disse que sim, concordou com a minha oração. E eu falei com ela: fica tranquila, daqui a pouco você está bem. Deixei ela lá, entreguei nas mãos do marido, e dentro de no máximo meia hora ela saiu da unidade andando normalmente com o marido. E você acha que o que fez efeito ali foi o remédio que o médico deu? Você acha que a química do remédio tem o poder que tem o nome de Jesus? Eu vou ler de novo. Trouxeram ali então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. Não há desculpa. Não tem desculpa. Ah, mas então você faz milagre igual Jesus? Vai ter um idiota ou uma idiota que, de tão fraco espiritual, tão pobre, tão sepulcro caiado que é, mesmo não enxergando a podridão do seu estado, vai querer jogar a responsabilidade para cima de mim. E eu acabei de mostrar para vocês o que eu faço. E se você não tiver fé, você não faz o que eu faço. Se você não tiver uma vida com Deus, você não vai ter a ousadia de fazer o que eu procuro fazer. Porque você vai estar mexendo com o mundo espiritual que você não conhece. Por isso que tem muita gente que é lascado na vida, que quer mexer com o mundo espiritual, sem conhecer o poder que os demônios têm. O poder que o mundo espiritual maligno tem. E Jesus falou assim, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, se uma igreja não tem o poder de Deus, está errada e ponto final, não há o que se discutir quanto a isso. Aqui, eu acabei de mostrar nos textos aqui, que ele curou o homem da mão mirrada, ele curou multidões, grandes multidões, ele curou grandes multidões. E aqui, para não deixar dúvida, trouxeram aqui uma pessoa acometida de vários sintomas diabólicos que o diabo, que demônios causam. Aqui, cego e muda, um cego e mudo. A pessoa tinha duas coisas graves na vida, ela não enxergava e também não falava. E quem causava isso? Aqui, olha aqui na parte de baixo aqui, endemoniado. Olha lá, endemoniado. Era um demônio. E quantos não tem aí entrando e saindo de cultos, fazendo o que bem entendem, assistindo culto, dando glória a Deus, revirando a pessoa na cadeira de roda, e estão dizendo que é o mover do Espírito Santo. Cegos, loucos, surdos. O Senhor vai pedir a alma de vocês. O que vocês têm para apresentar? Um teatro mal montado. Tudo será queimado. Vamos seguir. Jesus, porém, aqui, e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos... Gente, cuidado, irmãos. Desculpa a expressão, tá? Mas o cachorrada que gosta de falar mal da vida dos outros. Língua podre. Cuidado, Jesus conhece os seus pensamentos. Vocês que gostam de falar de mim e de falar de outros, vários cristãos verdadeiros, várias cristãs verdadeiras, Jesus conhece os seus pensamentos. E vocês estão sendo reservados para o fogo do inferno. Tá? Aqui, Jesus conhecendo os seus pensamentos. Ele conhece o que você pensa. Eu não.
Eu não conheço o que você pensa, não. Eu não sei o que você está pensando agora, mas Jesus conhece o seu pensamento. Cuidado. Não se brinca com Deus. Não se brinca com alguém de Deus. Não se tenta fazer maldade para alguém de Deus. Sabe por quê? Você não está enfrentando aquela pessoa de carne e osso que você está vendo. Você não tem a noção do Deus poderoso que você está instigando a simplesmente baixar o dedo dele sobre a sua cabeça. Você deixa de existir em 1 segundo. Aqui, ó. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: agora vamos entrar numa parte importantíssima, tá? Disse-lhes todo, aqui embaixo, ó, versículo 25, ó. Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado. Preste atenção. O reino dividido contra si mesmo é o quê? Ele vai só ser abalado. Ele é devastado. E toda cidade, preste atenção, que ele é específico aqui no texto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Eu vou tentar parar aqui nesse ponto. Por quê? Reino, cidade, casa. O que Deus fez aqui? Ele foi do macro ao micro. Ele foi do grande ao individual. Reino, cidade, casa. Casa remete a indivíduos, porque uma casa ela é formada de pessoas, uma família. E eu quero afirmar para você, diante dessa palavra, tá? Que você nunca ouviu o que você vai ouvir agora. Que uma casa e uma igreja são as duas instituições mais hipócritas que existem na face dessa terra. A igreja eu te mostrei agora Jesus chamando, né? Falei com você, mostrei falando sepulcro caiado, ossos podres, pessoas que fingem servir a Deus, mas o seu interior é imundo e estão lá na condição de avaliadores espirituais de outras pessoas. Que porcos imundos! Estão sendo reservados para o inferno. Cuidado! Você que não tem discernimento espiritual, está servindo a uma instituição que não tem condição alguma diante de Deus, não tem aval algum diante de Deus para avaliar pessoas. Você está seguindo rumo, ladeira, morro abaixo, direto para o abismo. A igreja, eu vou repetir para você não achar que eu não falei isso. A igreja, como instituição, ela é uma instituição, não é a igreja verdadeira, tá? Você entende o que eu estou falando, é maduro, né? Então tá bom. A igreja e a família são as duas instituições mais hipócritas que existem na face dessa terra. Vamos lá para o início? Deus criou Adão e Eva, um para ajudar o outro. Falou só, olha, não faz só tal coisa. Tinha tudo disponível, todo o reino dos céus ali se voltou para construir aquele lugar da maneira mais singela, da maneira mais cuidadosa possível, com todo tipo de recurso, os bens materiais assim que não tem como mensurar, não havia falta de nada, era tudo maravilhoso. Porém só havia uma regra: não peque, não errem, façam aquilo para o qual vocês nasceram, me deem a alegria, se reproduzam, encham a terra. Mas o homem e a mulher decidiram fazer a única coisa que iria desagradar a Deus: pecar, desapontar, frustrar o coração de um pai amoroso. É uma família hipócrita ou não é?
Deus criou tudo com tanto carinho, com tanto amor de pai. Tem até Deus me lembrou agora de uma música, né? Seu amor de pai trouxe vida e paz, liberdade, enfim. Seu perdão me libertou e hoje livre sou para o seu louvor. Aí o homem foi e com tanta, sabe, parece que liberdade às vezes é demais. Aí o homem fala, tá muito bom isso aqui, vou estragar um pouquinho, vou bagunçar com o plano de Deus. E não precisa de diabo não, porque o diabo ele só fez o papel dele de diabo. Quem fez o papel de pecar foi o homem, foi a mulher, não foi o diabo. Por incrível que pareça, não foi o diabo. Então, a família, ela é uma instituição hipócrita. Você quer ver só? A família é a instituição que mais cobra de quem a lidera, seja pai ou seja mãe. É a que mais suga, é a que mais tem demandas, é a que mais tem exigências. Desde antes de um indivíduo nascer até a sua morte, a família é a que mais retira vida de seus líderes. A família faz isso o tempo inteiro. E quando é requerido da família que ela simplesmente faça, assim como Deus falou lá no Éden, para fazer simplesmente aquilo que eles deveriam fazer, o que a família escolhe? Fazer o que bem entender, fazer o que acha que está certo. E o que está certo na cabeça da família é um lixo, é um esterco, é cocô, não é nada, é vazio, é um propósito lixo, sem Deus, sem o direcionamento de Deus. E o problema é esse, é que as famílias em geral, os membros das famílias, eles trabalham contra si mesmos. O que eu li? Que todo reino dividido contra si mesmo, toda casa dividida contra si mesmo, ou toda casa, ou toda cidade, ou toda casa, aqui ó, toda cidade ou casa não subsistirá. Olha aqui que interessante, a base ruim está embaixo daquilo que deveria ser o sustento. Olha lá, casa está em cima de não subsistirá. Sabe por quê? Porque uma casa, quando ela é edificada na areia, ela vai cair. O vento bate e ela cai. Então os membros da família são os mais hipócritas, porque eles não colaboram para que a família seja um oásis de paz. A família é a que mais se acusa. As pessoas mais podres saem de dentro das famílias. E por que você acha que as igrejas são podres e imundas diante de Deus hoje? Porque ela é composta por pessoas. E aí chega lá, as lideranças falam assim, ou então até um membro cego desse, surdo e mudo, a boca para falar isso para você, fala, irmão, não vai olhando para o homem não. Não vai olhando para o homem não. Nesse sentido, você tem que olhar para o homem sim. Você tem que olhar para o homem sim. Tem que olhar. Porque são pessoas imundas, porcas em si mesmas. Por que eu digo isso? Porque está escrito que são sepulcros caiados, fariseus hipócritas, estão na condição de liderança. Então as famílias são a base suja de uma igreja porca e fraca. Uma casa onde os seus membros são porcos. Quem você acha que habita nessa casa? Deus, o Espírito Santo ou uma legião de demônios que gosta de sujeira? Quem você acha que mora nessa casa? Mas irmão, não tenho tempo. Pois é, quem você acha que mora nessa casa? Demônios ou Jesus? Faça a sua escolha agora. Em uma casa onde tudo está sempre sujo, banheiro sujo, louça para lavar, roupa sem lavar, casa sem varrer, imundície. Quem você acha que habita nessa casa? São demônios. Porque as pessoas são porcas, são relaxadas,
não cuidam, não se cuidam. São capazes de lavar uma louça e deixar o copo que o outro membro da família deixou na pia, mas não lava, porque foi fulano. Não varre essa sala, não varre. Quem devia varrer é o Beltrano. Não vou arrumar esse quintal. Não arrumo mesmo, porque quem tinha que arrumar esse quintal era o fulano. O fulano não arruma, eu não vou arrumar. Porco, imundo, imunda, tá sendo pior do que demônios. Tá preparando casa para eles. Como pode uma casa subsistir assim? Como pode um reino subsistir assim? Como pode uma cidade subsistir assim? Haja visto que hoje temos cidades tão hipócritas que têm tronos para entidades e quando passam por catástrofes clamam a Deus. Ainda bem que eu não sou Deus. Quando passam por mortes em massa, clamam a Deus. Vamos orar pela cidade. Olha que hipocrisia do inferno. Vamos orar pela cidade tal, porque está passando por uma tragédia. Olha o histórico daquela cidade. Olha quem aquela cidade serve. Olha que tipo de Deus que aquela cidade serve. E tem orgulho de dizer que serve aquele Deus, aquela porcaria daquele Deus. Ou daquela deusa. Um trono edificado a uma entidade. Aí Deus permite de ano após ano, mortes, dezenas de mortes. E clamam a Deus? Vocês acham que Deus é louco? Ou vocês são loucos? Ou vocês são cegos e surdos para o que Deus fala? E numa casa onde as pessoas são porcas, elas em si mesmas são imundas. Já viu casa que pessoas não gostam de tomar banho? Demônios habitam lá. Os demônios habitam lá, não tenha dúvida. Já viu casa que você entra dentro da casa, você sente aquele cheiro de imundície? É morada de demônios, queridos. É morada de Satanás, de legiões de demônios. O Senhor me leva a lembrar agora de uma vez, uma ajuda que eu dei para uma família, né? Lá no sul. Eu fiz umas compras e botei num táxi e levei lá para casa de um pessoal que eu descobri praticamente ao lado da igreja rica da qual eu fazia parte. E quando eu entrei naquilo que poderia ser uma sala, irmãos, eu não caí ali de tristeza e de pavor, porque eu sou meio mitidão a forte, mas deu uma tristeza muito grande, muito profunda, porque o que eu vi naquela casa, aquele barraco, era a imagem do inferno. Era uma pilha de louça enorme, no local todo sujo. Pensa no local sujo que você conseguir imaginar. Pensa na Índia, naquele Rio Grande lá, mais ou menos aquilo ali, sabe? E um bebê chorando em cima de uma cama com uma coberta toda podre, toda imunda, um chão todo preto, umas paredes toda preta, toda imunda, uma sujeirada. Irmãos, aquilo não saiu da minha cabeça. Até hoje, tanto é que eu falo com clareza agora. E aquilo, sabe, estava onde? Do lado de uma igreja rica e hipócrita. Sepulcros caiados. Naquela época Deus começou a abrir os meus olhos a respeito dessas coisas. Por isso que eu falo, felizmente e infelizmente eu falo daquilo que eu vivo. Então uma casa onde as pessoas são porcas, uma casa onde as pessoas decidem fazer o que elas querem, é morada de demônios. Uma casa onde você deixa uma panela 3 dias em cima de um fogão, a ponto daquela comida que você comeu apodreceu e ainda continua lá, é morada de demônios. Uma casa onde você não consegue tomar um banho direito porque o box fede a imundície, é morada de demônios.
E não adianta você ir para a igreja e dizer que você é morada do Espírito Santo, porque não é. Você está mentindo para você mesmo, você sabe. Você é porco, você é porca. Uma casa onde a filha é porca e relaxada, mesmo sabendo que a sua mãe trabalha, e não arruma a sua casa, não ajuda em nada, é morada de demônios. Uma casa onde o filho é porco e relaxado, e não ajuda a manter o bom andamento da sua casa, não é morada do Espírito de Deus, é morada de demônios. Irmãos, eu cresci lavando louça, varrendo casa, sei cozinhar desde os 8 anos de idade. A minha mãe me colocava do lado do fogão, eu nem alcançava direito, e eu aprendi como é que dourava um alho para fazer um arroz. Nunca me transformei em homossexual por causa disso. Coloca esses moleques, coloca essa menina porca e esse menino porco para limpar essa casa, para varrer esse banheiro, jogar uma água, esfregar. Uma casa onde a mulher é porca, onde a mulher é relaxada, não tem como o casamento dar certo. Uma casa onde se fica deitado o dia inteiro sem estar cansado, mas está cansado de estar cansado, é morada de demônios. Uma casa onde o homem é preguiçoso, é morada de demônios. Deus não tem responsabilidade com gente porca. Quando ele bateu de cara com o gadareno, aquela demoniada toda saiu voado, pediu permissão para ele e se jogou nos porcos e mataram todos os porcos. Você consegue entender a profundidade disso? Acabaram com... Olha, os demônios mataram muitos e muitos porcos. Então quer dizer que o que está habitando na sua casa são demônios mais porcos do que os porcos. Se você não toma uma atitude, em nome de Jesus, começa a limpar essa casa. Em nome de Jesus, começa a varrer essa casa, desentulhar, desentralhar tudo que está aí, que não presta, que você não usa, fica ocupando espaço, juntando poeira, criando mosca, criando bicho. É morada de demônios. Você consegue entender isso? Porque na igreja onde você vai, não vão falar isso para você. Na igreja onde você vai, mesmo que você não tenha um sabonete para tomar banho direito, você vai ter que estar lá na porta da igreja, de qualquer maneira, de terninho e gravata, ou com a camisa social, uma gravata, um sapatinho velho, lustrado até o talo, para você dar a paz do Senhor quando os irmãos chegarem. Um bando de gente destruída espiritualmente por Satanás. A verdade é essa e ninguém fala. Hoje nós estamos vivendo uma época em que a igreja nem sabe o que é ser igreja. Uma confusão danada. Um carnaval danado. Ninguém sabe mais o que é igreja de verdade. Quando eu faço um louvor aqui, quando eu toco aqui com os meus filhos aqui no quintal aqui, tem gente que fica passando e fica olhando. Eles pensam que é uma igreja. E é a minha casa? Agora pensa do outro modo. E quando vão a uma igreja e não veem o que eles ouvem e veem aqui? E agora, irmãos? Sepulcros caiados. E não é nem casa vazia. É casa cheia, só que de demônios. Então, se você é um porco, ninguém vai falar assim, né? No púlpito da igreja não pode falar assim, porque os porcos vão fazer aquele barulho deles e vão querer morder quem está pregando. Mas se você é um porco, se você é uma porca, mude, ainda dá tempo. Se você é um porco relaxado, preguiçoso, você é uma porca relaxada, preguiçosa,
Sua casa deve estar destruída por sua causa. Mas na sua igreja não vão te falar isso. Você é um porco relaxado, está sempre subempregos, está sempre dependendo de pagar uma prestação que você mesmo que é porco financeiramente não consegue gerir a sua vida. É porque você é porco pessoalmente? É porco espiritualmente? É morada de demônios junto dentro da sua casa e você acha que serve a Deus? E eu estou aqui para te dizer diante dessa palavra que não, porque diz aqui que uma casa, uma cidade ou um reino dividido contra ele mesmo não fica de pé, não subsistirá. Aqui, ó, dividido contra si mesmo é devastado. É devastado. Você sabe o que é devastação? Você lembra agora, há poucos meses atrás, que teve aquela história lá, daquele incêndio na Califórnia? Houve uma devastação, só que foi pelo fogo. O fogo queimou aquela região inteira, onde tem muito glamour, onde tem muita pompa, tem muita gente ricaça, mas são sepulcros caiados. São porcos espiritualmente, são porcos no seu interior. Não tem Deus. O fogo devastou. Tu imagina como é que não vai ser o fogo do inferno? Imagina como é que não vai ser o fogo quando vai separar tudo que é de palha para ser queimado. Então, se você entendeu o que Deus quis dizer com essa palavra que eu trouxe hoje aqui, pela misericórdia de Deus, ainda há tempo de mudar. Nunca mais você vai olhar para um copo em cima da sua pia várias horas sem você pegar ele e lavar. Nunca mais você vai sentar no seu vaso sanitário com cheiro de podre, mesmo antes de você fazer aquilo que você precisa fazer lá. Nunca mais. Nunca mais você vai entrar na sala da sua casa com o chão todo sujo e achar isso normal e se deitar no chão para descansar. Nunca mais. Nunca mais. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.